Mas nesse mês de janeiro, eu vou pregar uma série de mensagens cujo tema é como desenvolver uma vida poderosa de oração. E eu vou estar me baseando em experiências pessoais, em coisas que Deus falou no meu coração, mas também nesse livro, cujo título é Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. E esse livro aqui tem princípios muito poderosos para que você possa ter a oração como a principal ferramenta que vai garantir que o teu ano vai ser o melhor da sua vida. E esse livro ele é bem detalhado, ele consegue alcançar tanto a pessoa que chegou hoje na igreja, quanto aquele que já está no jubileu aí, glorificando o nome do Senhor por tanto tempo de igreja. Perfeito? E esse livro vai estar sendo vendido ali no final. Você vai saindo por aquela porta ali de trás e o livrinho está sendo vendido, tá? E o valor dele é R$10, tá? Ele é bem baratinho. Na verdade, a igreja não está tendo lucro nenhum com a venda desse livro, porque a gente está vendendo mais barato do que a gente comprou. Perfeito? Mas a gente só quer investir na sua vida de oração, porque eu tenho certeza que a principal ferramenta que você precisa para que 2019 seja o melhor ano da sua vida é uma vida poderosa de oração. E aqui você vai aprender alguns princípios. E essa série vai ter 4 mensagens. Então, até o final desse mês, eu vou estar ministrando sobre uma vida poderosa de oração. E eu estou muito empolgado com essa série. Sabe por quê? Porque todos nós queremos ser felizes nesse ano. Não é verdade? Não tem ninguém aqui que acorda e fala, olha, hoje eu queria ser infeliz. Não é verdade? Ninguém. Todo mundo acorda querendo ser feliz, querendo acertar nas decisões, querendo alcançar grandes feitos e grandes conquistas. Só que o problema é que a gente ainda não entendeu como que esse negócio de felicidade acontece. A gente ainda pensa que a felicidade vem através de um contrato que a gente está sonhando em fechar e a gente consegue. A gente ainda pensa que a felicidade vem através de um contato que colocam na nossa vida que mostra caminhos para a nossa carreira ser alavancada. A gente ainda pensa que quando nós fechamos com um cliente, um cara poderoso, um investidor poderoso, é isso que vai nos trazer felicidade. Só que na lógica de Deus, querido, isso tudo é muito bom, mas é secundário diante de algo que é o principal caminho, a principal decisão para você ser feliz. Sabe o que é? É desenvolver uma vida poderosa de oração, para que você tenha intimidade e relacionamento com Deus. Se você alcançar o sucesso profissional e financeiro sem ter intimidade com Deus, pode ser que você acabe jogando fora coisas muito importantes da sua vida. Alguns jogam fora a família, um filho, alguns jogam fora a sua integridade física, por causa das drogas, da bebedeira, da compulsão sexual. E se você quer ter um ano de sucesso, você precisa se preparar através de uma vida de intimidade com Deus. Você precisa entender a lógica de Deus a respeito do sucesso. E como que eu e você podemos fazer isso? Primeiro passo que você pode dar é vir a todas as pregações desse mês, para você completar toda essa série de mensagens, para que você possa entender de fato como desenvolver essa vida poderosa de oração. Mas eu também quero te dizer o que é oração. A oração é o cerne do nosso relacionamento com Deus. Ela é crucial para todas as áreas da nossa vida. E para isso eu quero que você responda as seguintes perguntas aí no seu coração. Como você recebeu a Cristo como seu Salvador e Senhor? Como você tem se submetido a Cristo e permitido que Ele viva através de você? Como que você está vivendo como cristão e crescendo como cristão? Como que você vence a tentação e a fraqueza? Como que você resiste a Satanás e se engaja de maneira eficaz numa batalha espiritual? Como que você confessa seus pecados? Como que você se enche do Espírito Santo? Como que você obtém sabedoria de Deus? Como que você experimenta o poder para servir a Deus de maneira eficaz? A resposta para todas essas perguntas é uma só, é a oração. E se ela não está presente na sua vida, nada disso está acontecendo sobre a sua vida na proporção que deveria. E se a oração tem uma importância tão tremenda assim, eu posso afirmar com toda a convicção que se a sua vida de oração é inconsistente e fraca, assim também é o teu relacionamento com Deus. Algo que você vai perceber também nessa série de mensagens é que geralmente eu prego um sermão expositivo. O que é um sermão expositivo? Eu trago um texto
E eu me baseio naquele texto para trazer uma revelação de Deus para a nossa vida hoje. Então eu destrincho detalhe por detalhe daquele texto. Só que nessa série eu vou pregar sermões temáticos, ok? Cujo tema central é exatamente o que está escrito aqui. Então eu vou passear por vários textos da palavra que vão embasar aquilo que eu estou propondo como direção de Deus para a sua vida. Perfeito? E em fevereiro a gente retorna com aquela maneira natural da gente pregar. Mas olha o que a Bíblia vai dizer em João 15, versículo 7. Ela diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu vou traduzir para você o que Jesus está falando aqui. Se eu estiver em Deus e a vontade e a presença dele estiver em mim, o que eu pedir, eu vou receber. É simples assim a tradução desse texto. Eu não quero felicidade. O texto não está dizendo que se eu fizer faculdade na UFES eu vou ser feliz. Ele não está dizendo que se eu aprender inglês, mandarim, eu vou ser feliz. Ele não está dizendo que se eu for um CEO de uma estatal brasileira, eu vou ser feliz, pleno, e vou conseguir tudo que eu quiser. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: se eu estiver em Deus e ele estiver em mim, vai dar certo. É simples assim. O segredo do sucesso para o ano de 2019 é estar em Deus e deixar que Ele esteja em você. E esse ano não tem como dar errado. É hora de nós entendermos que Deus não quer pessoas religiosas que reduzem o seu relacionamento com Ele a vir a um culto todo domingo, a ir à célula de vez em quando. Deus quer homens e mulheres que diariamente fechem a porta do seu quarto, coloquem uma música de fundo e comecem a dizer: Senhor, eu quero passar tempo contigo. O que vai arrancar a tristeza do seu coração por essa notícia desagradável que talvez você tenha recebido hoje, ou por essa circunstância difícil que você está enfrentando, o que vai trazer as respostas que você precisa para tomar decisões acertadas nesse ano, não é somente vir aqui, receber uma palavra, adorar através das músicas, e sim acordar todos os dias da semana, se ajoelhar na sua cama e dizer: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu preciso dizer o que está no meu coração. Esse ambiente é maravilhoso, mas às 21 horas termina, a atmosfera passa e a gente tem que enfrentar os desafios da semana. E se eu for esperar para me encher da direção de Deus, da presença dele só no domingo que vem, pode ser que no meio da caminhada eu não consiga nem mais andar para frente. A verdade, queridos, é que Deus vai derramar um mover sobre essa igreja. Deus vai derramar do seu espírito sobre essa igreja. Só que para que ele faça isso, ele precisa encontrar um povo que tem fome. Porque Deus não pode derramar do seu espírito sobre alguém que não tem fome. A minha pergunta é: qual é o tamanho da sua fome por um relacionamento com Deus? O quanto que você deseja um relacionamento de intimidade com Deus? Sabe qual é o problema? A igreja perdeu a fome pelo poder de Deus. Nós temos fome por um monte de coisas, só não temos fome pela presença de Deus. Um pastor chamado Russell Shedd, que você muito bem deve conhecer, infelizmente ele não está mais aqui, infelizmente para nós que não temos a alegria de conviver com a santidade desse homem, mas felizmente para o céu que ganhou um presente. Mas ele, uma vez ele estava lá no início da Barra da Tijuca, ali no Rio, perto da Ilha da Gigoia. Quem conhece lá sabe onde é. É um lugar muito bonito, um lugar com casas maravilhosas, um lugar maravilhoso. E ele estava ali com alguns pastores, conversando ali, e os pastores chegaram para ele e falaram: Dr. Russell Shedd, imagina o senhor morando naquela casa ali, final da tarde tomando um cafezinho, olhando para o mar, essa vista maravilhosa, os empregados te servindo, uma coisa maravilhosa. O que o senhor ia achar? Ele falou: meu filho, o problema é a gente gostar. Sabe qual é o problema? Nós estamos gostando demais do mundo. E por isso, nós não nos preocupamos mais em sermos íntimos de Deus. Às vezes a gente quer definir uma meta, um alvo para o ano, e não tem nada de Deus ali. Ganhar melhor, morar melhor, ter um carro melhor. E você pode ter isso tudo, não tem problema nenhum, mas a gente não coloca orar mais, conhecer mais a Deus, investir mais tempo em oração.
Clemente de Alexandria uma vez disse: oração é manter amizade com Deus. Não precisa saber falar bonito, não precisa ser doutor em Novo Testamento, não precisa ter ido a Israel. A única coisa que precisa é buscar ter uma amizade com Deus. Quantas orações que a gente não sente que Ele está ali, ou que a gente não sente que fomos até Ele, nós não sentimos que Ele nos escutou, nós oramos e não vemos resposta, nós oramos e parece que estamos num monólogo, porque não sentimos a presença de Deus. É por isso que nessa primeira mensagem, eu quero apresentar para vocês princípios introdutórios sobre como desenvolver uma vida poderosa de oração. Você está aí, querido? Em primeiro lugar, precisamos aprender a enxergar a oração da perspectiva de Deus. Nós temos que parar de ver a oração como a oportunidade de suprir as nossas necessidades somente. Nós temos que entender que a oração é algo muito além do suprimento das nossas necessidades. Ela é o principal meio de relacionamento, adoração e conhecimento de Deus. A oração não é sobre eu sendo atendido para que o Senhor faça a minha vontade aqui na terra como é no céu, mas a oração é sobre entender e crer que independente do que queremos, a vontade dele é melhor do que qualquer presente que eu ganhe. A oração não é Deus se ajustando aos meus propósitos, mas sou eu me ajustando aos propósitos dele para a minha vida. Isso é oração. Tem gente que faz aquela oração do pidão, né? Senhor, quem fala aqui é o teu servo, aleluia. Teu servo ungido, aleluia. Pega um bloco de notas aí, começa a anotar. Número 1, a minha calói, Senhor. Número 2, uma casa na Ilha do Frade, Senhor. Com piscina com borda infinita. Eu vejo o mar, vejo até Guarapari. É isso, número 2. O Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é o Rei dos Reis, o dono do ouro e da prata. Ô Senhor, ouve a oração do teu servo, Pai. Queridos, eu não tenho nada de errado, não vejo nenhum problema em você querer coisas melhores, coisas boas. Não vejo problema nenhum. Mas a minha pergunta é, será que é isso que Deus tem para você? A oração não é Deus se ajustando aos nossos propósitos. A oração somos nós nos ajustando aos propósitos dele para a nossa vida. Pede o que você quiser. Aliás, se a gente não for sincero, a gente não tem intimidade. Coloca diante do Senhor aquilo que está no seu coração, sim. Porque isso é buscar intimidade. Mas se ele disser não, entenda de uma vez por todas que a oração é para o deleite dele, não para o nosso deleite. E uma vida poderosa de oração parte desse princípio. Você lembra, por exemplo, da ressurreição de Lázaro? Mas se ele disser não, foram até Jesus, chegaram para ele e disseram: Senhor, Lázaro está doente, vai até ele, porque se você estiver lá, ele vai ser curado. O texto diz que somente 4 dias depois da morte de Lázaro foi que Jesus chegou até ele. E aí as pessoas começaram a dizer: Senhor, a gente pediu para o Senhor para vir aqui curar ele. Se você tivesse chegado antes, ele não tinha morrido. E aí Jesus chega na frente do túmulo, manda que removam a pedra. O texto diz que ele dá graças a Deus e diz: Lázaro, vem para fora. Você sabe por que Deus não atendeu a oração que fizeram? Porque o milagre que Jesus tinha para Lázaro não era de cura, era de ressurreição. O que Jesus queria fazer era um feito inédito que nunca tinha acontecido na história da humanidade. Nunca um morto de 4 dias havia ressuscitado. E o que aconteceu foi que a glória foi dada ao nome do Senhor Jesus. E esse era o objetivo dele, que mais pessoas crescem no plano perfeito dele para a vida daquelas pessoas. O propósito de Jesus era esse. Aliás, há quem diga que Jesus teve que dizer o nome de Lázaro, porque se ele não tivesse dito o nome de Lázaro, quando ele dissesse vem para fora, é possível que todos os mortos ali ressuscitassem. Tamanho era o poder de Jesus. Mas isso é tão tremendo que... A verdade, queridos, é que Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, e da maneira que Ele quer, e quando Ele quer. E louvado seja o nome dele por isso, porque ele sabe muito bem o que é melhor para a gente. É ou não é verdade? Em segundo lugar, precisamos entender o objetivo de uma vida poderosa de oração.
e o que podemos obter em Deus através dela. Se eu não souber para que a oração serve, eu não vou saber como usá-la. Por exemplo, se eu pegar esse violão aqui e for lá na sua roça que você vai de vez em quando no feriado, pegar esse violão e disser assim, ó, vamos cavar aqui para a gente plantar aqui um negocinho aqui, vai funcionar eu cavar com violão? Claro que não, porque eu tinha que ter uma pá, né? Então, além de eu não conseguir cavar, eu ainda vou estragar o violão, porque eu usei a coisa errada no lugar errado. Então, a mesma coisa é a oração. Ela tem um objetivo, e se não for usada da maneira correta, ela vai se tornar somente um ritual. Pastor, todo dia, meio-dia, eu fecho a persiana do meu escritório e oro o Pai Nosso. Glória a Deus, amém, que você continue. Só que a oração é muito mais que isso. A oração é muito mais que isso. E o que ela tem como benefício para a nossa vida? O que você pode obter através de uma vida poderosa de oração? E eu quero falar aqui sobre alguns detalhes sobre o que a oração pode trazer para a nossa vida. Em primeiro lugar, seu relacionamento com Ele se tornará muito mais real e pessoal. As Escrituras dizem que a prioridade do crente é conhecer a Deus e amá-lo de todo o coração. Então, quando você começa a desenvolver uma vida poderosa de oração, você vai se relacionar com Deus de uma maneira muito mais real e pessoal. Você vai parar de viver baseado nas experiências dos outros. Ah, Deus falou com ele, Deus falou com ela, Deus fez aquilo na vida, no casamento dele, nas finanças dele. Você mesmo vai começar a ter as suas próprias experiências para contar. E já está na hora de 2019, você não viver mais baseado naquilo que os outros falaram sobre eles, mas você ter testemunho de coisas que Deus fez na sua vida e através da sua vida. Como que é importante isso? Agora, é impossível desenvolver esse relacionamento sem gastar um tempo significativo com ele. A oração, para ser poderosa, precisa de um tempo significativo de investimento. Às vezes você fica incomodado porque você conhece alguém que diz, olha, Deus fala comigo toda hora. Toda hora Deus está falando comigo. Um dia, eu cheguei em casa, Deus falou, olha, abre a porta, entra no banheiro, senta. Sua vida está que nem esse vaso. Queridos, Deus pode falar de maneira clara, pode falar de maneira audível, como você está me escutando agora. Mas com algumas pessoas, existem interações diferentes, que talvez seja o que Deus tem para você, e talvez não seja o que Deus tem para você. Você pode buscar se for aquilo que você quiser, mas eu vou te dizer sobre a minha vida. Deus não fala comigo a todo tempo dessa maneira não, querido. Não é todo tempo que Ele fala dessa maneira tão clara comigo. Deus fala comigo através da palavra. Deus fala comigo através da sua vida. Deus fala comigo, às vezes, através de uma música que eu estou escutando. Um dia, era sábado à noite, e eu não tinha nenhuma ideia do que eu ia pregar aqui no domingo. Você não sabe disso, que parece que ficou um mês preparando, mas não sabia. Só que eu tinha que resolver uma questão com um casal da igreja. E aí eu fui com a minha esposa até o Shopping Vitória para conversar com aquele casal. Já era 7h30 da noite, eu não tinha nem noção do que eu ia pregar. E comecei a conversar com aquele casal. E começamos a conversar e resolver certas questões. E conversando, daqui a pouco Deus começa a falar comigo. Deus me deu um tema para a palavra. E começa. E Ele começa a falar. E Ele começa a me dar os pontos da palavra, ponto a ponto. E depois Ele vem me dar o texto. Chegou uma hora que eu falei, gente, vou morar aqui, glória a Deus, porque eu não posso perder o que está passando aqui na minha mente agora. Fui embora, cheguei em casa, em 2 horas eu escrevi todo o sermão. Ajuste o seu foco, você lembra desse sermão? Ele nasceu dessa maneira. Deus começou a dar convicções no meu coração. E Deus pode falar dessa maneira contigo. Ele pode falar de maneira audível. O que importa, querido, é que Deus fale com você e que você busque escutá-lo. Esse é o principal. Quando desenvolvemos um relacionamento de intimidade com Deus, nós também temos a mente de Cristo e um coração como o dele. Esse texto diz que se nós permanecermos em Deus e Ele na gente, tudo que a gente pedir vai ser concedido. Sabe por que isso é verdade? Porque quando nós permanecemos em Deus, Ele começa a depositar em nós os pensamentos dEle, as intenções dEle, os planos dEle, os sonhos dEle.
E nós começamos a ter tanta intimidade com Ele, que de fato, aquilo que Ele começa a desejar para nós é aquilo que nós mesmos estamos desejando. Ou seja, Ele opera em nós tanto querer quanto efetuar. Ele começa a gerar isso na gente, é sobrenatural, o nome disso é intimidade. É por isso que se nós permanecermos nele e Ele em nós, o que nós pedirmos será concedido. É por isso que permanecendo em Deus, nós temos uma vida, segurança, equilíbrio, paz. Nós começamos a pensar como Jesus e começamos a querer viver como Ele. É isso que a oração traz para a nossa vida. Imagina tudo que você pedir, você receber. É isso que uma vida poderosa de oração vai gerar para a sua vida. Porque você não vai perder tempo pedindo coisa que não faz parte do plano de Deus para a sua vida. E isso é tremendo e é totalmente acessível àqueles que receberam essa palavra. Lá em João 17,3 está escrito assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse texto está dizendo que a vida eterna não é ir para o céu e fugir das lutas desse mundo. A vida eterna é conhecer a Deus. Ah, pastor, eu pensei que era ter um status, eu aceitei Jesus e agora eu vou para o céu. Não, querido. A vida eterna é se relacionar com Jesus, é se relacionar com Deus, é buscar um relacionamento de conhecimento com Ele. Quem não tem relacionamento com Jesus, na verdade, nem o aceitou. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Quantas pessoas que oram e no final não sabem nem o que pediram, pensaram ou até mesmo escutaram da parte de Deus. Através da oração, você vai desenvolver um relacionamento real e pessoal com Deus. É isso que uma vida poderosa de oração pode trazer para a sua vida. Mas, segundo benefício que nós podemos obter de uma vida poderosa de oração, você irá experimentar uma santificação cada vez mais profunda. Deus vai te encher de maneira poderosa da santidade, da pureza e do caráter dele. E isso vai te fazer ser uma pessoa cada dia mais parecida com Ele. Eu estou falando de você vencer de uma vez por todas essas dificuldades de se controlar nas reações. Eu estou falando de substituir o seu desejo pela bebida por um desejo de falar com Deus e escutá-lo falando com você. Eu estou falando de ter uma visão real de quem você é. Queridos, eu estou falando também de você não ser mais conduzido pelo medo, pelas incertezas do amanhã, pelo desespero daquilo que está por vir, pelas emoções, e sim ter equilíbrio e continuar firme sabendo que Deus sempre está guardando o melhor para você. E quando nós falamos de santidade, a gente tem que lembrar que estamos num tempo muito sujo. Um tempo de valores completamente invertidos, deturpados, complicados e confusos. Às vezes tem pai que o filho leva a namorada para casa e se tranca no quarto, e do lado do quarto dos pais ele faz o que ele quer. E aí o pai fala assim: ah, pastor, prefiro assim porque aqui é limpo e é seguro do que ele ir para um lugar perigoso e ficar longe da gente. Isso está errado, querido. Na verdade, o que está acontecendo é que alguém não escolheu santificar a sua casa e deixou ela virar um motel. Às vezes a gente usa justificativas para coisas que ferem a nossa santidade em Deus. Aonde nós pisamos é terra santa e não existe santidade aonde há pecado. Às vezes, certas cenas que entram em nossas casas através das novelas, filmes e séries. A TV não tem criatividade para nos entreter, então ela apela, ela baixa o nível, ela pega coisas pequenas que atraem a sua atenção para que você permaneça ali por muito tempo. Hoje, os adolescentes e até mesmo as crianças recebe o tempo todo no WhatsApp vídeo pornográfico, um monte de besteira, um monte de coisa. Os pais estão tendo que sentar com criança de 7, 8 anos para discutir de maneira séria sobre sexualidade na internet. Porque senão ele vai ouvir fora de casa coisas que vão acabar com a inocência dele, vão acabar com a inocência dela. E aí o que começa a acontecer é que isso vai deteriorando a inocência da sexualidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E aí eu te pergunto, como é que eles vão conseguir um casamento feliz um dia? Com a mente, com o coração e até mesmo o corpo tão deturpado, tão confuso. A verdade é que sem oração a gente não vai conseguir vencer isso não, querido. A gente não vai conseguir dar conta não. Nós não vamos ter força, coragem, sabedoria e às vezes nem vontade para buscar a santidade. Quantos aqui de nossa igreja trabalham embarcados,
ou viajam muito a trabalho, pergunta para qualquer um deles. Eles vão dizer que todos, ou quase todos, os seus amigos, quando chegam lá nesse lugar que está longe da família, procuram uma casa de prostituição. Às vezes falam para a esposa, me chamaram para embarcar 2 dias antes. Só que na verdade não chamaram não, é porque eles já têm um encontro marcado com uma amante lá. É ou não é verdade? Pastor, que isso? Não, querido, não é que isso não. É a realidade da vida. É a realidade do mundo que nós estamos hoje. Sabe quando que isso começou? Isso começou lá em Porto Seguro. Fizeram a missa acabou. Aí um homem branco que navegou um tempão aí, ele veio, pegou as índias, estuprou todas elas. Depois sabe o que ele fez? Eles trouxeram umas mulheres africanas que são bonitas, fortes, e transformaram elas em prostitutas de luxo. E começaram a se aproveitar dela. O nascedouro do nosso país é de ultraje à mulher. É essa que é a realidade. E é isso que tem trazido tristeza às nossas famílias. Agora você fica aí sem orar, como é que você vai dar conta disso tudo? Como é que você vai resistir à televisão, à internet, ao outdoor, às mensagens do WhatsApp, às redes sociais? Como é que você vai resistir a esse homem ou mulher que fala umas coisas bonitas para você no trabalho enquanto você é casada? Ou a outro que diz que a fila anda? A fila não anda não, querido. Jesus está nesse negócio. Nós não vamos perder a família não. Nós vamos batalhar pela família. Pode estar difícil, mas Jesus te faz ficar em casa. A presença dele te faz permanecer. Chega para sua mulher aí e fala, não adianta não, a gente não vai se separar, então vamos resolver esse negócio logo. Entendeu? Fala logo para ela aí. O problema é o quê? É mau hálito? Então compra uma caixa de bala house e resolve isso essa semana. Essa semana se resolve isso, compra aquela extra forte, que aí, na hora resolve. Tem uns casos que são mais sérios, né? Mas, de repente, a caixa toda resolve. Queridos, nós temos que decidir viver em santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, porque é isso que a palavra de Deus diz. Nós queremos ver a Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, nas nossas finanças, na nossa saúde, no nosso ministério. Mas sabe por que a gente não vê? Porque a gente não ora. E porque a gente não ora, a gente não se santifica e não vive o melhor de Deus. Essa é a realidade. E às vezes a gente fica meio desconfortável para entrar em oração, porque a gente erra, a gente fica com vergonha. A gente erra e se esconde de Deus. Mas, querido, não faz isso não. Deus quer ouvir a tua oração, mesmo se você estiver em meio ao pecado. Porque quando você chegar perto dele, ele não vai só te perdoar, como vai te dar a capacidade de restaurar a tua vida e começar um novo tempo. É isso que Deus faz com aqueles que chegam diante dele. Aliás, ele nunca lançou ninguém fora. Quem lança fora é a religião. Mas Deus, Jesus, não. Ele pegou o cobrador de impostos lá, que era um pecador. Enquanto os religiosos acusavam ele, chegou para ele, vem cá, eu tenho plano para a sua vida. Deixa eu te abraçar aqui. Mas eu estou todo errado, não importa, comigo você vai ficar certo. Comigo você vai recomeçar. Comigo eu faço nova todas as coisas. É isso que Deus quer fazer também, através da oração na sua vida. Você está aí ainda, querido? Terceiro lugar, o que podemos obter através de uma vida poderosa de oração? Sua capacidade de ouvir a voz de Deus será aumentada drasticamente. Deus promete direção clara e sabedoria para aqueles que buscam sua direção com seriedade. Olha o que diz Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Olha o que diz em Jeremias 29,13. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o coração. Tem muita gente que diz assim, Deus não está me ouvindo. Deus não está me escutando. Sabe o que o texto diz? Buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de quê? De todo o coração. Tem que ter um alvo. Desista de ter uma vida de oração poderosa sem ter planejamento. Como assim, pastor? Como assim tem que ter planejamento? Não tem hora para trabalhar, hora para acordar, hora para você fazer lá o seu crossfit, ou o seu futebol. Tem hora para tudo na vida, não tem? Você faz porque você marca uma hora. A oração tem que ser a mesma coisa. Você tem que ter hora para orar. Você tem que ter um tempo separado para orar.
Pastor, me dá umas dicas aí. Eu posso te dar umas dicas. Por exemplo, muita gente aqui tem aquela cafeteira que você programa para fazer o café a hora que você quiser. Não tem? Você que é chique aí tem. Eu não tenho ainda não, mas um dia, né, quem sabe, fica a dica aí. Se você quiser me abençoar, tá bom? Isso aí é céu na terra, né? E aí sabe o que você pode fazer? Você marca uma hora para orar. Provavelmente vai ser pela manhã, que é o melhor momento ali. Aí você coloca a cafeteira programada para ela começar a fazer o café 10 minutos antes de você orar. Perfeito? Quando você acordar, o café está prontinho. Tem uma outra dica que o autor dá nesse livro aqui, bem interessante. De repente eu vou fazer isso também. Ele tem 2 despertadores. E aí ele coloca um do lado aqui na cômoda. Aí quando ele desperta, é mole dar um golpe no despertador só, né? É facinho bater nele ali, tá tudo certo. Mas ele bota o outro lá no banheiro. E aí, se ele não levantar correndo para desligar aquilo ali, ele acorda a esposa, acorda os filhos, acorda a casa toda. E aí vai ser um caos. Então o que ele faz? Bate nesse aqui, quando começa o outro, ele sai correndo. Aí, ó, secreta adrenalina, né? Aí começa. Aí fica difícil dormir depois. Ele vai lá, aí quando ele pensa em dormir, o café tá pronto. Toma um cafezinho, tá pronto para buscar o Senhor. Simples assim. Tá vendo como é que é mais simples, mais fácil do que parece? Deus quer que você desfrute do privilégio de ouvir a voz dele. Mas para isso você vai ter que ter estratégia para orar. É muito simples. Mas pastor, como é que eu posso orar? Eu nem sei como fazer isso. Sabe o que o texto diz? De todo o coração. O que está no seu coração hoje? Pastor, se eu te contar, é isso aí. Não me conta não, conta para o Senhor. No seu coração tem motivo para pedir. No seu coração tem motivo para agradecer. No seu coração tem motivo para chorar. No seu coração tem motivo para gritar de alegria. O seu coração está cheio de coisa para colocar diante de Deus. Então abre a boca e começa a colocar. O que importa é colocar todo o seu coração diante dele. Ah, pastor, achei que tinha as palavras certas. Jeová Rafá, Santo de Israel e Yeshua. Não tem nada disso não, querido. É você abrir o seu coração e começar a falar assim como você conversa com seu amigo, com a sua esposa. É assim que você começa a orar e desenvolver uma vida poderosa de oração. Não tem receita de bolo, não tem frase pronta, o que tem é o seu coração. Tem outras sugestões, você pode colocar uma música de fundo. Eu faço assim, ou eu faço o meu TSD, que é o meu tempo a sós com Deus em casa, antes de chegar na igreja, ou eu faço quando eu chego no meu gabinete aqui. E aí eu coloco uma música de fundo, ou então eu pego o violão e começo a tocar, e começo a cantar. E eu começo ali a me entregar naquela música. E ali Deus começa a me dar palavras, eu começo a adorar o Senhor, e começo a falar como Ele é santo, como Ele tem sido bom. E quando eu vou ver, eu já estou de joelho no chão, entregue na presença dEle, porque o Senhor vai conduzindo. É simples assim. A Bíblia diz que a gente tem que, quando for orar, fechar a porta do quarto e ficar em secreto. Então você fecha a porta do seu quarto, da sua sala, do seu escritório, a porta do seu carro. Eu, quando morava no Rio, eu morava no Recreio e trabalhava em Xerém. São 66 quilômetros. Então todo dia eu dirigia pelo menos 1 hora para chegar no trabalho. Às vezes pegava um trânsitozinho, dava um pouquinho mais, mas todo dia era isso, para ir e para voltar. Aí o que eu fazia? Às vezes eu acordava meio em cima da hora, na correria, fechava a porta do meu carro, começava a dirigir, botava a música de fundo e começava a orar no carro. E começava a cantar, a adorar, chorava, ria. Era um momento de quebrantamento mesmo do meu coração. Ah, pastor, mas o pessoal vai ver. O que tem? Sabe o que vai acontecer no meio do trânsito ali? O pessoal vai ver, vai querer entrar no seu carro. Eles queriam ter o mesmo acesso que você tem a Deus. E aí você pode apresentar para ele. Ao invés de ficar no carro reclamando porque está engarrafado, porque é muito longe, fica em oração ao Senhor. Pastor, você fechava o olho? Claro que não, né, filho? Claro que eu não fechava o olho, né? Você está com essa dúvida aí, né? Estava com os olhos abertos ali, né? Em oração. Às vezes orava na volta também. O tempo todo buscando o Senhor. Queridos, é só a gente querer que a gente vive o poder de Deus através da oração. A gente vive intimidade com Deus. Você começa a se entregar, a abrir o seu coração.
Aí você começa a sentir uma paz, Deus começa a falar com você, você daqui a pouco começa a perceber que não são mais as suas palavras, é Deus orando através de você. E quando você vai perceber, o que acontece é que aquela conta que está para vencer, ou aquela notícia ruim que você recebeu, ou aquela situação que você tem que tratar naquele dia, você nem se preocupa mais, você só descansa em Deus, se deleita na presença dEle e fala assim: Senhor, na hora certa o Senhor vem com escape, na hora certa o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor está presente, se o Senhor está comigo, eu não preciso temer. É isso que uma vida de oração faz com que a gente desenvolva no nosso coração. Pastor, eu não concordo com nada disso, eu faço de outro jeito. Não tem problema, faz do teu jeito, mas por favor ore, por favor busque o Senhor, por favor feche a porta do teu quarto. Eu te garanto, vai fazer toda a diferença na sua vida, vai mudar teu casamento, vai mudar tua relação com teu filho, vai mudar tua relação no trabalho, vai mudar a tua saúde, vai mudar a tua história. Não sou eu que te afirmo, é a palavra de Deus que afirma. Buscar intimidade com Deus vai te fazer aprender que mesmo quando você não escutar nada dele, você pode ter paciência para esperar e não se precipitar. Aliás, tem algum homem solteiro aí? Levanta a mão, por favor. Solteiros que não tem nem namorados aí. Temos alguns. Tem solteiro, é oportunidade de vocês estão tímidos. Levanta aí os homens solteiros, meu Deus. Aí, ó, tem gente levantando as duas mãos. Tem mulher solteira também aí? Levanta a mão aí, por favor. Gente, levanta aí, tá com vergonha? De repente é agora que vai acontecer. Tá bom, pode baixar a mão. Deixa eu falar uma coisa para vocês, homens solteiros. Vocês têm que tomar vergonha na cara. Vocês querem felicidade? Vá buscar o Senhor em oração. Vá buscar o Senhor em oração. Tá cheio de mulher aqui que serve o Senhor, que busca a Deus. Mulher bacana, com papo bom. E aí você fica aí nesse ministério beija-flor, que beija aqui, beija ali. Enquanto elas estão ali, ó, buscando o Senhor, servindo a Deus, falando: Senhor, eu quero um homem de Deus. Por que você não olha para o lado, querido? Faz amizade. Esse mês vai ter um luau do Bill One aí, no final do mês, não vai ter? Vai ter um luau aí, ó. Vai pro luau, pega esse mês aí, ó. Sai de casa nesse verão. Interage com as pessoas, faz amizade, conhece novas pessoas. Queridos, é isso que vai fazer a diferença. E quando você, homem solteiro, começar a orar, o Senhor vai começar a te dar os critérios certos. E aí quando você vê os critérios certos, talvez a pessoa sempre esteve do teu lado e você nunca percebeu isso. Mas através da oração você vai perceber. Tem a mulherada que está dizendo assim: isso que é pastor. Fala mesmo, fala mesmo. Busca ouvir a voz de Deus. E para a mulherada também preciso dizer uma coisa, né? É importante também. Vocês têm que vencer um problema grande, que é essa baixa de autoestima. Vocês já começam muito tensas. Vem cá, quando é que você vai lá conhecer minha avó? Vem cá, já tem 1 hora, você nem postou uma foto ainda dizendo que está namorando comigo. Acalma. Descansa seu coração. Espera no Senhor. Quando você faz isso, sabe o que você está dizendo? Que a tua felicidade, a tua alegria depende dele, mas não depende porque você é plena no Senhor. E quando ele chega, ele não vai te fazer feliz, ele vai multiplicar a felicidade que você já tem, porque você já é feliz no Senhor. E tem muita mulher rebaixando a sua autoestima, achando que depende de homem para ser feliz. Não depende. Você só depende do Senhor. E quando você depender do Senhor, uma mulher de Deus vai encontrar um homem de Deus. É assim que funciona. Assim como o contrário também é verdade. Então, isso é muito importante para você entender. Porque o homem, teoricamente, ele busca o quê? O homem busca o sexo. É claro que ele quer relacionamento também, mas o homem é muito mais voltado para a questão sexual. Isso é biologia, querido. Não tem como a gente não falar sobre isso. Já a mulher, é claro que ela também busca o sexo, mas a prioridade dela é o relacionamento. A prioridade da mulher é o relacionamento. Então, quando o homem encontra o sexo sem um relacionamento, para que ele vai querer pagar a conta do relacionamento? Que é cara demais.
diga-se de passagem. Ele fala assim: eu já tenho a carne, para que eu vou querer o osso? Então você, mulher, não se entrega não. Faça ele te respeitar. Faça ele te valorizar, porque quando você se entrega, você está perdendo a oportunidade dele te valorizar, e talvez você nunca vá viver a bênção do relacionamento, porque você se entregou muito antes. Isso é a palavra de Deus nos orientando como sermos felizes nos relacionamentos. Você crê nisso, você diz amém, querido. Então ore, busque a Deus, batalhe em oração. Não seja como aqueles que fazem e depois dizem: Senhor, me abençoa. Senhor, eu casei errado, agora muda esse miserável, por favor. Não, ora antes, escolhe certo. Pastor, eu não orei, já escolhi, e agora, o que eu faço? Ora ao Senhor, porque o Senhor tem poder para mudar qualquer realidade. Ressuscitou um morto de 4 dias. Ele criou a terra, os céus e a terra do nada. Ele pode criar amor no coração do teu cônjuge e fazer ele voltar a te amar. Ele pode fazer isso, mas para isso, querido, somente através de uma vida poderosa de oração. Quarto ensinamento que nós temos daquilo que recebemos através de uma vida poderosa de oração: o poder espiritual de sua vida e ministério aumentarão significativamente. João capítulo 14, versículos de 12 a 14. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Arlésio, você me dá uma força aqui? Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Queridos, uma vida poderosa de oração vai aumentar de maneira drástica o poder espiritual que você tem sobre a sua vida. Onde há pouca oração, há pouco poder. Onde há muita oração, há muito poder. Aonde não há nenhuma oração, não há nenhum poder. Essa é a realidade. Muitos são excelentes organizadores, excelentes músicos, bons promotores, bons pregadores, mas são poucos, não são guerreiros de oração. Hoje nós temos gigantes do saber no púlpito e pigmeus na vida de oração. A verdade é que a igreja brasileira canta bem, recebe bem as pessoas, a nossa ornamentação para os eventos é um espetáculo, mas a nossa vida de oração é um fracasso. Não é que oramos mal, mas é que a verdade nós nem oramos. E quanto à igreja primitiva, a igreja que mais cresceu na história da humanidade, tudo que ela fazia era orar. E a consequência disso foi um crescimento histórico e alarmante, que até hoje é ferramenta para aquecer o nosso coração. 2019, querido, é o ano de você ter poder espiritual, é o ano de você ter unção, é o ano de você ter autoridade. 2019 é o ano de um casal ter problema no seu trabalho e ele ir até você porque ele sabe que de você vem a bênção do Senhor. 2019 é o ano de uma pessoa ser desenganada pelos médicos e ela ligar para você porque ela sabe que o poder do impossível age através da sua vida. Nós não fomos chamados para ser membros ou frequentadores de igreja. Nós fomos chamados para ser o poder de Deus na terra. Nós fomos chamados para ser influência de Deus nessa terra. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós somos a esperança dessa nação, a esperança desse planeta chamado Terra. É através de Jesus que Ele nos deu poder para que em nós Ele pudesse concretizar tudo que Ele sonhou para essa terra. E os planos dele não são planos de mal, são planos de paz, para dar ao Espírito Santo a vitória, a Vila Velha, ao seu vizinho, à sua empresa e a tudo que está ao seu redor, o futuro e o fim que você espera. Mas muitos não sabem disso, porque nós temos falhado
em desenvolver uma vida poderosa de oração. Ah, pastor, mas eu não sei fazer aquela oração forte que o pessoal faz. Eu não sei orar daquele jeito vibrante que vocês fazem. Oração poderosa, querido? Eu não creio em oração poderosa, não. Aliás, dela eu tenho aversão. Eu creio num Deus poderoso que ouve a minha oração. O poder está nele. O poder não está nas palavras. O poder está no coração que se quebranta na presença dele e fala: Senhor, por favor, vem. Por favor, vem. Por favor, muda a minha história. Por favor, traz a tua cura. Por favor, age em meu favor. É esse Deus poderoso que está esperando você desenvolver nesse ano uma vida poderosa de oração. Esse texto ele é muito interessante também. E muitas coisas na Bíblia eu creio quase que literalmente. Ah, pastor, mas é exegese, é hermenêutica. Queridos, eu valorizo e estudo muito isso. Só que a gente realmente tem que tomar cuidado para não pegar o texto fora do contexto e usar como pretexto para uma heresia. Eu concordo com você. Mas nesse texto, ele quer dizer exatamente o que está escrito. Ele diz que se nós crermos em Jesus, nós faremos obras maiores do que aquelas que ele fez. Se o que ele está dizendo é mais gente salva, se ele está dizendo é que vamos alcançar povos que não foram alcançados, eu não sei. O que eu sei é que existe um princípio que não tem como tirar desse texto. Ele derramou sobre a nossa vida riquezas espirituais que podem nos fazer alcançar aquilo que nem Jesus fez aqui nessa terra. Jesus curou, libertou, Jesus fez paralítico andar, Jesus fez cego de nascença enxergar, Jesus morreu e ele mesmo ressuscitou. Se a gente pode fazer coisa que nem ele fez, o que está disponível para a gente então? Você quer descobrir? Viva uma vida poderosa de oração, porque é isso que vai acontecer. Esse princípio ninguém pode roubar do texto. Ele deixa claro que temos autoridade para realizar coisas espirituais nesse mundo, e nós temos que crer nisso. Mas como que nós desenvolvemos? Através da oração, porque é ela que nos dá autoridade espiritual. Deixa eu te perguntar, meu irmão, quanto tempo você ora por dia? Pastor, ontem eu tirei onda, orei 7 minutos. 7 é o número da perfeição, e aí, né, eu vi uma conexão ali. O mínimo que alguém que quer viver o melhor ano da sua vida pode fazer é 30 minutos todos os dias. E um upgradezinho assim, bem simples, que dá para todo mundo fazer também, é 1 hora de oração por dia. E a verdade é que quando você começa a se entregar, o tempo vai passando e você nem vê. Tem uma igreja na Coreia do pastor Paul Yang-cho. É a maior igreja do mundo, tem mais de 1 milhão de membros. E esse homem ora 8 horas por dia. Eu tenho certeza que ele é um homem muito ocupado. Aliás, lá na igreja deles tem um banner assim, bem grande, escrito assim: proibido jejuar por mais de 40 dias. Sabe por quê? As pessoas estavam ficando enfermas, de tanto que elas queriam jejuar e buscar a presença de Deus, de tanto que elas queriam se entregar diante da presença de Deus. Eles tiveram que fazer isso para proteger a saúde física da igreja. E às vezes, para você fazer um jejum de 1 dia, é uma luta. Não dá para passar 1 dia sem comer aquilo que você gosta. Mas nesse ano não vai ser assim não. Esse ano você vai jejuar e orar como nunca. E Deus vai agir na tua vida como nunca também. Porque é isso que Ele promete sobre a nossa vida. Aonde você acha que Deus vai levar um empresário que ora 1 hora por dia? Aonde você acha que Deus vai levar um profissional da saúde que ora 1 hora por dia? Aonde você acha que Deus vai levar um professor que ora 1 hora por dia? Aonde você acha que Deus vai levar um líder de célula que ora 1 hora por dia? Aonde você acha que Deus vai levar um homem que todos os dias separa um tempo especial para Ele, para buscá-lo, para se encher dEle, para se esvaziar diante dEle? Aonde você acha que você vai chegar? Num lugar que você não pode nem imaginar. É isso que Deus tem para fazer na sua vida nesse ano. Queridos, há um mover de Deus chegando sobre esse lugar. Mas para isso, nós vamos ter que crer e investir no poder da oração. E oração não é coisa de coreano, não é coisa de oriental. Oração é coisa do povo de Deus. O povo de Deus sempre foi marcado pela oração. O povo de Deus sempre foi marcado pelo sobrenatural. E isso só acontece através de horas, minutos que nós investimos em buscar a face do nosso Deus.
Deus quer que 2019 seja o melhor ano da sua história. Mas isso só vai acontecer se você deixar Ele te levar a um nível de profunda intimidade com Ele. Eu te convido a investir tempo nisso. Pastor, não tem muito tempo não. Para namorar às vezes a gente tem, né? Fica no telefone horas e horas. Desliga você. Não, desliga você. Quando vai ver já passou as horas, já é de manhã. Você está morto, mas está feliz, porque estava falando com ele, com ela. E no videogame? Horas e horas passam, você dorme de madrugada se necessário para passar daquela fase. Na rede social, aí você fica o dia todo. Assistindo TV, a vida não para enquanto eu não assistir todos os episódios. Agora na oração, que é uma audiência exclusiva com Deus, a gente diz que não tem tempo. E não escute isso de um pastor que vive integral hoje não. Escute isso de um pastor que viveu 29 anos da vida trabalhando na igreja e trabalhando fora da igreja. E é possível, porque é questão de prioridade. Uma vida poderosa de oração é o segredo para você parar de falar ou fazer o que tanto incomoda seu marido ou esposa. É o segredo para você ter mais domínio próprio, parar de justificar seu desequilíbrio com os problemas do dia. Aliás, você não cansa de cair na mesma coisa o tempo todo, não? Às vezes tem crente que pisa no tomate no mesmo lugar toda vez e gosta de ver o diabo rindo dele. Você não está cansada de ceder a esse cara que só te fez sofrer? E aí quando você está buscando a Deus, Ele te manda uma mensagem, e aí você sai do culto e vai correndo para Ele, achando que a tua felicidade depende dEle. Me desculpa falar isso. Na verdade eu nem sei porque eu estou falando, mas eu creio que talvez o Senhor queira ministrar algo sobre a sua vida. Essa é a primeira mensagem dessa série de pregações. E eu quero te encorajar a não perder nenhum episódio dessa série. E nessa semana eu quero deixar um desafio para você. Eu quero pedir para que todos aqui orem pelo menos 30 minutos, todos os dias dessa semana. Se você aceita esse desafio, você fala, eu aceito. Pastor, mas onde é que eu vou arrumar tempo para isso? Coloca no lugar do tempo que você investe em ficar ansioso. Pastor, onde é que eu vou arrumar tempo para isso? Coloca no tempo que você investe para sofrer nesse inferno que talvez esteja em tua casa. Coloca esse tempo, ao invés de você ficar louco, perdendo noite de sono, porque não sabe se o dinheiro vai chegar, se o dinheiro vai sair. Deposita esse tempo que você fica girando de um lado para outro na cama, para se ajoelhar diante do Senhor e falar, Senhor, já que não dá para dormir, então eu vou descansar nos teus braços aqui. Eu te garanto que já no mês de janeiro, feitos sobrenaturais de Deus irão acontecer sobre a sua vida e através da sua vida. Quinto benefício que nós temos diante de uma vida poderosa de oração. Você experimentará um aumento drástico nas respostas de oração. Sabe qual é o principal motivo para muitos crentes terem poucas orações respondidas? É o pecado. O salmista vai dizer no capítulo 66, versículos 18 e 19: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Isaías 59, 1 e 2: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Enquanto você continuar cultivando esse pecado que você sabe que você está cultivando, você pode orar e talvez Deus não te escute. Por que você não decide nessa noite pedir perdão, se arrepender e começar um novo tempo? E eu tenho certeza que Deus vai falar de maneira clara com a sua vida. Penúltimo, você também experimentará um poder muito maior para resistir às provações, às tentações e aos ataques espirituais. Hoje em dia não precisa procurar a tentação, ela já nos cerca. Você está sentado com o pé na poltrona, toca o celular, mensagem no WhatsApp, uma tentação para você. Você está sentado assistindo uma televisão,
amizade que aproxima, você está dirigindo na estrada um outdoor de algo que vem trazer tentação para a sua vida. E nós sempre soubemos disso. O apóstolo Paulo, por exemplo, disse à igreja de Corinto: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sem tempo com Deus, nós somos presas fáceis. Sem tempo com Deus, a gente vai continuar subindo e descendo, avançando e retrocedendo. Mais um ano vai passar e nós estaremos no mesmo lugar. Pastor, mas eu não tenho tempo. Mais uma vez eu vou usar o exemplo do pastor Paul Young Cho. Um dia ele estava no gabinete dele orando, e aí toca o telefone, a secretária dele atende. Não, aqui quem fala é o assessor do presidente da Coreia do Sul. Eu quero falar com o pastor. Ela disse: olha, o pastor está ocupado, ele não vai poder atender agora não. Aí o assessor do presidente chegou para ela: vem cá, você não está entendendo, é o assessor do presidente da república, ele quer falar com o pastor. Ela: não, você que não está entendendo. A última vez que eu interrompi o tempo de oração dele, eu tomei a chamada, e eu não vou ficar pagando esse preço não. Então você liga depois, que agora ele não pode atender. Aí ele desligou o telefone meio chateado. Depois de algumas horas ele ligou novamente: quero falar com o pastor. E ela disse assim: ele está ocupado agora. Mas não é possível, eu liguei tem horas. Mas ele ainda está ocupado. Desligou de novo. Daqui a pouco o pastor abre a porta do gabinete e ela fala: pastor, o presidente está tentando falar contigo. Aí: tá bom, liga aí. Ligou. Aí o presidente atendeu: ô senhor, ô presidente, aqui é o pastor. Ô pastor, eu estou tentando há horas falar com você, eu sou o presidente da república, você está me fazendo esperar. Aí ele falou: o senhor me perdoa, mas é que eu estava falando com gente mais importante que o senhor. Pastor, depois dessa ele não ligou mais. Não, é aí que ele ligou mesmo. Porque homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que têm uma vida poderosa de oração, são pessoas que todo mundo quer ter perto. São pessoas que têm sabedoria, são pessoas que têm discernimento, são pessoas que você pergunta uma coisa, ele sabe o que dizer. São pessoas que você chega desesperado, quando você conversa com ela, você sai em paz. Sabe por quê? Porque ela é cheia de Deus, ela é cheia de esperança, ela é cheia de fé. Não é que ela não tenha problemas, mas os problemas são submetidos a Deus, que é Senhor da vida dela. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Se você quer viver grandes bênçãos e milagres de Deus na sua vida, há um caminho a ser percorrido, e o nome dele é oração. Se você quer mudanças reais e duradouras na sua vida, saiba que há algo a fazer: acordar mais cedo, dormir mais tarde, fazer o que for necessário, dar a sua vida, mas por favor, passe tempo aos pés do Senhor, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai valer a pena. Por último, que benefício eu tenho de uma vida poderosa de oração? Você será um canal para despertar o avivamento em sua igreja, cidade e nação. Ezequiel 22:30. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Deus estava dizendo: olha, eu procurei alguém para ser o canal do avivamento para essa cidade, para essa nação, mas eu não encontrei ninguém. Eu quero te fazer uma pergunta: será que nessa noite tem um povo aqui que vai decidir orar? Tem um povo aqui que vai decidir se colocar na brecha para ser um canal de Deus para essa terra? Tem ou não tem? Será que Deus pode encontrar aqui corações que vão se quebrantar na presença dEle? Pessoas que vão passar, vão ver pessoas chorando, vão fazer uma oração e aquela pessoa vai ser liberta, curada. Pessoas que vão no hospital visitar o enfermo, enquanto passa, a glória de Deus se estabelece, enfermos vão sendo curados. Pessoas que talvez hoje estejam escutando todo dia aquele casal que mora do lado de você brigando, e um dia você vai bater na porta dele e vai falar: posso orar pela sua vida? Você vai orar. Deus vai trazer de maneira sobrenatural um amor no coração dele para ela e dela para ele. Eles vão ser restaurados, vão receber a vida eterna e vão viver o melhor de Deus nessa terra. É simples assim. É simples assim.
Quando o avivamento chega, ele chega para reconstruir as estruturas sociais. Foi assim na Romênia, na Escócia, no país de Gales, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Famílias eram construídas baseadas em Deus. Filhos largavam sua dependência química, eram libertos para servir a Deus. Maridos voltam a amar as suas esposas e cuidam delas com carinho e respeito. É isso que Deus também quer fazer através da vida poderosa de oração que você pode decidir começar a desenvolver hoje. O meu desejo é que ao final dessa série de mensagens estejamos cheios do Espírito Santo e que aonde estivermos, pessoas entendam que o maior privilégio que existe é estar aos pés do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Talvez você